Fala, jovens! Beleza? Aulinha, continuação da parte de estática. Na verdade, nossa última aula de estática, tá? De polias e roldanas. Então, a gente viu a estática do ponto material, corpo extenso. Essas a gente viu nas aulas ao vivo. Eu acabei de gravar um vídeo, deve ter saído antes desse aqui, na ordem da nossa playlist aí, de tipos de alavanca, tá? Que é um conteúdo, assim, muito tranquilo. E agora a gente vai para polias e roldanas, que é o último ponto, tá bom? Só deixa eu confirmar que você está gravando aqui para não ficar falando lá à toa. Aí, tá gravando sim. Então vamos lá. Que é o seguinte: polias e roldanas são talvez não as polias e as roldanas, tá? Como nós usamos as polias e roldanas, talvez sejam as máquinas mais simples criadas pelos seres humanos, tá? Então a gente está falando de uma máquina simples. Aí você fala assim, professor, como assim uma máquina simples? Para quê? Toda máquina que o ser humano constrói ou construiu tem algum propósito, normalmente realizar trabalho. Então, é diminuir o esforço necessário. Então, máquinas simples são aquelas que diminuem a força necessária para realizar o mesmo trabalho. Então, diminuem. Espera aí que ficou coisa mais nojenta do mundo. Aí, a força necessária para realizar o mesmo trabalho, tá? E para esse efeito de diminuir a força necessária que nós teríamos que fazer para realizar algum trabalho, nós damos o nome de vantagem mecânica. Igual nas alavancas, tá? Na alavanca lá, se você aumenta o braço da alavanca, você consegue fazer menos força. Isso é uma vantagem mecânica. Então aqui a gente também está trabalhando com uma vantagem mecânica, tá bom? Bom, e onde que as polias e roldanas entram nessa história? Pelo jeito, pelo método que a gente associa elas, a gente instala elas no sistema. A gente pode instalar as polias e as roldanas de duas maneiras, tá? A gente pode instalar de uma maneira fixa e de uma maneira móvel. E quem vai determinar se é fixa ou móvel, tá? É o local onde, meu Deus, onde essas polias estão instaladas. Então vou fazer o seguinte, vou fazer um desenho aqui para fixa e uma para móvel, tá? Vou fazer um teto. Vixe, espera aí, tá muito grande esse negócio. Acho que assim tá melhor. Aqui e aqui. Isso aqui simboliza o teto, nos dois casos, tá? E a gente espera que o teto seja fixo, né? Quando a gente instala um teto, a gente constrói um teto, a gente espera que esse teto não caia. O que seria uma polia fixa? Uma polia fixa é aquela que está presa em um local fixo. No teto, na parede, no chão, numa viga, tá? Que não precisa ser no teto necessariamente. Então isso a gente considera uma polia fixa. Então esta polia aqui, ela é fixa. Eu vou colocar uma fixa de cada lado. O que acontece quando eu tenho só uma polia fixa? Eu passo uma corda por essa polia fixa, tá? Se você tá assim, professor, não tenho certeza que é uma polia. É aquele monte de rodaninha, de disquinho que passam os fios na academia, que você vai na academia. Não tem um monte de disquinho que passam os fios em volta, que quando você puxa lá uma barra, aquele negócio vai para um lado, vai para o outro? Então, aquilo são polias, aquilo são rodando. Atrás do caminhão de carregar boi ou cavalo, tem também instalado, né, em volta você puxa a corda para baixo e aí a porta sobe. Ele tem os dois tipos, fixas e móveis. O que a fixa traz de vantagem? Quando você instala uma polia fixa, tá? Eu pendurei um objeto aqui, ó, penduradinho, bonitinho, tá? Esse objeto tem um peso. A força peso. Vamos supor que você está segurando o objeto. Você não está necessariamente puxando ele e acelerando ele. Você só está mantendo ele na mesma posição. Então aqui existe uma força de tração que é a mesma da força peso, porque a caixa está parada. Esta polia fixa, ela só tem... Tá passando
Esta polia fixa só tem uma vantagem. Você vai ter que fazer a mesma força, né? Aqui, a mesma força de tração, que é igual ao peso. Então a vantagem da polia fixa é que você consegue mudar o sentido da força. Você pode fazer uma força na diagonal, para o lado, uma força para baixo, para levantar um objeto, por exemplo. Então, ela é prática quando você quer levantar objetos que têm uma forma estranha, por exemplo. Quer levantar um saco de areia de 60 quilos. É fisicamente possível você levantar 60 quilos. Dá para levantar, tá? Só que um saco de areia, a pegada é ruim, ele fica meio bambo pros lados, fica horrível. Se você amarrar uma corda nesse saco de areia, passar por uma polia e puxar a corda para baixo, melhora a sua empunhadura ali naquela corda, você tem uma melhor pegada naquela corda para puxar a corda e levantar o saco de areia. Você vai ter que fazer a mesma força. Só que você vai fazer de um jeito que para nós é mais fácil, é mais viável, tá? Então, na verdade, a polia fixa, ela só altera o sentido da força. Só. Essa é a única vantagem dela, tá? Quando eu tenho uma polia móvel no sistema, aí vai mudar um pouquinho. A polia móvel vai ser essa verdinha aqui, ó. Tá? Essa aqui é uma polia móvel. Eu tenho uma fixa, uma móvel. Vou passar a corda aqui. Essa corda vem pra cá e ela vem pra cá, tá? Eu vou ter a mesma caixinha pendurada ali, tá? E aqui eu tenho a pessoa puxando a corda do mesmo jeito. Bom, a força que a caixa faz para baixo é a força-peso, tá bom? Só que quando você coloca uma polia móvel no sistema, a força que você precisa fazer para manter o sistema equilibrado é metade da força que você faria com uma polia fixa. É o peso, nossa, ficou ruim aqui para vocês chegarem, né? Peso sobre 2, tá? É metade só da força. Se eu colocar duas polias móveis, vai ser metade da metade, ou seja, vai ser um quarto. Se eu colocar 3 polias móveis, vai ser metade da metade da metade, um oitavo. Cada polia móvel diminui a força necessária. Então ela, vou colocar aqui, diminui a força, tá? Aí você fala, tá, professor, que uma polia móvel, cada polia móvel diminui a força, eu acho que eu já entendi. Por que isso acontece? Tá? Nada vem de graça, né? Não existe milagre na ciência. Então, alguma coisa tem que explicar como que você faz metade da força e você consegue equilibrar um objeto mais pesado. Se você tiver várias polias móveis, você consegue diminuir muito mais a sua força. Em contrapartida, você vai ter que puxar mais corda. Então, se vocês já viram matando boi, não em frigorífico, mas matando em boi em sítio, o boi morreu lá no meio do mato, e você quer limpar o boi. Você pode colocar o boi na caçamba de um caminhão, naquele coisinha que vai no trator atrás, sabe? Esqueci o nome daquele negócio lá. Tipo aquela caçambinha. Levar o boi para outro lugar, ou você pode limpar o boi lá onde ele morreu mesmo, de uma árvore perto. Você prende, me fugiu o nome dessa palavra, tá? Você prende lá um treco na árvore, passa uma corrente, ou uma corda, uma corrente, que é mais resistente, prende, amarra no boi e o outro você vem puxando. Você fica lá puxando um tempão, e o boi vai subindo, aí você limpa o boi, sangra, joga as tripas lá fora, tá? E já leva o boi em pedaço. A mesma coisa na oficina. Na oficina, uma pessoa só consegue levantar o motor do carro. Porque ela coloca que seria como se fosse um guindaste, mas não é, tá? Em cima do motor, amarra uma corrente e fica puxando uma corda muito para compensar, porque se você tá... É igual andar de bicicleta. A marcha leve, você pedala muito para fazer o que você faria pedalando pouco na marcha pesada. É uma troca que você faz. Então você puxa bastante corrente e aí você levanta o motor, tá? Ele está apoiado normalmente uma viga, numa barra de metal que suporta o peso do motor, tá? Mas a gente precisa entender por que isso acontece. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou desenhar só a polia móvel agora, tá? Eu não sei que cor que eu usei para polia móvel no outro. Deixa eu ver aqui. Verde, tá? Então eu vou desenhar só ela. Agora vou ter um pouco mais de capricho. Aqui temos a polia, tá? Ela tá aqui. Para baixo da polia eu tinha o peso, né? Pendurado, uma caixa pendurada. Aqui tinha um cabinho pendurando.
E para cima eu tinha as duas cordas, as duas cordinhas. Uma cordinha que vinha por aqui e outra cordinha que vinha por aqui, tá? Eu vou considerar o caso em que ela está parada, em que a força resultante é zero. Bom, a força para baixo era a força-peso, que é o peso da caixinha. Então, força-peso. A corda está passando pela polia, tá? E você tem os dois lados aqui, né, da corda. Quando você tem essa corda, vamos dizer assim, dobrada, é a mesma corda. Mas quando você tem essa corda dobrada, na verdade, cada lado da corda está segurando metade do peso da caixa. Então, para cima aqui, eu tenho peso sobre 2. E para cima aqui eu tenho peso sobre 2. Tá? Então, cada lado dessa corda está segurando peso sobre 2. Do lado esquerdo, a gente tem a pessoa, que é o que eu falei que estava fazendo metade da força. Até aí, beleza. Mas e do lado direito? Se você voltar no meu desenho aqui, ó, se eu voltar no meu desenho aqui, o lado direito aqui, ó, tá preso aonde? No teto. Então, quem está fazendo a força no segundo caso ali, do lado direito, é o teto. Aí você fala, professor, mas o teto não faz força. Lembra das 3 leis de Newton? Toda ação gera uma reação, sentidos opostos, corpos diferentes, mesmo valor. Então, se você amarra uma corda na parede, prende bem ela e puxa, a força que você puxa a corda vai transmitir essa força e vai tentar puxar a parede. Se a corda puxa a parede puxa a corda. Então, você está dividindo com um objeto inanimado a força necessária para levantar um peso específico ou realizar algum trabalho. Professor, por que não usam sempre esse tipo de polia, então, se é muito mais negócio? Porque aqui nós temos um problema. Nós temos que prender essa corda num lugar que seja resistente. Então, tem que ser numa viga, tem que ser numa coisa realmente rígida. Se você pendurar uma corda dessa numa coisa que não seja muito resistente, você vai quebrar o teto, quebrar a parede, quebrar o apoio. Por quê? Porque esse apoio estará fazendo a força, tá? No primeiro caso, que é da polia fixa, existe sim uma força no teto, mas não chega nem perto desse segundo caso que o teto está realmente agindo, te ajudando, equilibrando o sistema, tá? Então, na polia móvel, cada polia móvel divide a força por 2. Cada polia móvel divide... Eita, mudou de cor aqui sozinho. Divide a força necessária pela metade. E aí o que acontece? Não precisa de uma fórmula. Você pode contar as polias móveis lá e falar, ó, deu tanto. 1/4, 1/8, 1/16. Mas se você gosta de fórmula, eu vou propor uma aqui para vocês então. A força necessária é igual o peso do objeto que você está tentando levantar dividido por 2 elevado a n. Tá? Por que 2 elevado a n? Porque esse n é o número de polias móveis. Igual eu falei para vocês no comecinho. Se eu tenho uma polia móvel, vai dividir por 2, 2 elevado a 1. Se eu tenho 2 polias móveis, vai dividir por 2 e depois por 2 de novo. Ou seja, dividir por 4, 2 elevado a 2. E assim por diante, tá? Então é sempre o 2 elevado a algum número inteiro, porque você não vai ter meia polia móvel, né? Ou tem ou não tem, tá bom? Então a mágica, vamos dizer assim, está aí. Né? É uma construção simples e que funciona. Gente, qualquer coisa que não tem um motor associado e levante muito peso, tá? Uma massa muito grande, normalmente tem polias ali. No guindaste, na ponta do guindaste tem polias, tá? Móveis. Nesse sistema que eu falei para vocês lá do boi ou da oficina tem, só que eu esqueci o nome dele, tá? Depois, se um dia eu lembrar, eu falo para vocês. Tá bom? Deixa eu ver o tamanho da aula aqui, se eu vou dividir o vídeo ou não. 14 minutos eu vou dividir o vídeo, para não ficar muito grande. Então eu vou parar o vídeo aqui e no outro eu vou fazer 2 exercícios que estão na apostila de vocês. Tá bom? Então, até daqui a pouco.